Bom amigo vascaíno, tá? Clima de reviravolta na colina histórica. Para quem achou que Jair e Vasco teriam um ponto final, se enganou, porque nesse momento já se conversa internamente sobre a possibilidade de uma renovação contratual. Eu aqui nesse Acorda Vascão, é claro, vou trazer a você tudo o que está acontecendo, além também de falar sobre Copa Comebol Sul-Americana, os playoffs, a repescagem está chegando e diante de tudo aquilo que aconteceu ontem na Libertadores, na Sul-Americana, o Vasco já tem o seu adversário praticamente definido. Eu vou trazer isso a vocês aqui nesse Acorda Vascão. Fala também sobre Pablo Verratti, uma atitude bem complicada do atacante argentino que dividiu aí a torcida do Vasco. Se liga só que eu vou trazer também a vocês aqui no canal. Mas, meu amigo vascaíno, teremos aí pela frente, diante disso, né, um Acorda Vascão bastante agitado, bastante movimentado, cheio de muitas informações e novidades para todos vocês. Mas antes de começar o vídeo, vascaíno, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados, né, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer mesmo. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo saindo sempre às 7 horas da manhã em ponto. Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo aqui do canal, chegando pela parte da noite. Então é claro, eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Tudo isso é essencial para a divulgação aqui deste vídeo. E também se inscreva, né, Vascaíno? A sua inscrição é de suma importância para que o nosso canal cresça cada vez mais aqui dentro da plataforma do YouTube e que você também nunca perca nada se tratando de Vasco da Gama. Então curta, compartilhe, se inscreva, venha fazer parte da família canal do Gigante Vasco. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, vascaíno, falar logo, né, de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui primeiramente com vocês, este Fala Gigante, falando sobre Copa Comebol Sul-Americana, né? O Vasco, que bom, venceu o Melgar nessa última terça-feira, anteontem, com a vitória do Vasco da Gama sobre o clube peruano. O Vasco garantiu a vaga para a segunda fase da Copa Comebol Sul-Americana. Não ainda para as oitavas de final, como o Lanús conseguiu a vaga, né? O Lanús hoje, clube que estava no grupo G do Vasco da Gama, por ter terminado na primeira colocação, já garantiu essa vaguinha para as oitavas de final, assim como o Lanús, todos os outros primeiros colocados aí dessa fase de grupos da Sul-Americana estão classificados para as oitavas, e já os segundos colocados se classificaram para esses playoffs, uma espécie de repescagem, né, amigo torcedor vascaíno. E como vai acontecer? Os segundos colocados, e o Vasco está entre eles, vai enfrentar os terceiros colocados da Copa Comebol Libertadores. Não irá acontecer através de um sorteio, é matemática básica, e eu vou explicar aqui a vocês como vai funcionar. O primeiro melhor terceiro colocado, né, da Copa Comebol Libertadores vai enfrentar o pior segundo colocado da Copa Sul-Americana. Então, aquele terceiro colocado que teve a melhor campanha da Libertadores, ou da Libertadores, teve o melhor número de pontos, vai enfrentar o pior segundo colocado da Sul-Americana. Já automaticamente, o melhor segundo colocado da Sul-Americana, que teve a maior quantidade de pontos, vai enfrentar o pior terceiro colocado da Libertadores, que teve a menor quantidade de pontos, e vai indo assim, né? Uma ordem aí de pontuação para definir esses confrontos nessa fase de playoffs. Os adversários que passarem dos playoffs se classificam para as oitavas de final da Sul-Americana. E nesse momento, como está acontecendo, meu amigo? Olhando para a Libertadores, apenas 2 grupos restam ser definidos, que é o grupo E, grupo de Racing, Fortaleza, Atlético, Bucaramanga e Colo-Colo. Todas essas equipes irão se enfrentar hoje às 9h30 da noite. E o grupo H, que é o grupo do Vélez Sarsfield, Peñarol, Santo Antônio Bolo e Olímpia. Todas essas equipes irão entrar em campo hoje às 7 horas da noite. Olhando para a Copa Comebol Sul-Americana, o grupo D e o grupo F, além também do grupo H, jogam hoje nesta quinta-feira, tá? Então teremos alguns confrontos pela frente para definir esses confrontos dos playoffs. Entretanto, o Vasco ele já está definido. O Vasco, meu amigo, ele não tem como mudar de posição. O Vasco ele foi o terceiro
pior segundo colocado dessa fase de grupos da Copa Conmebol Sul-Americana. O Vasco ele terminou a fase de grupos, o Vasco no grupo G, com apenas 8 pontinhos conquistados. Temos, por exemplo, no grupo H, o Atlético Mineiro, que entra em campo hoje com 8 pontos também, entretanto com um número de saldo de gols maior que o Vasco. Dificilmente, aliás, impossível o Atlético Mineiro terminar atrás do Vasco, até porque o Atlético hoje vai vencer a partida com toda certeza. Temos no grupo F do Fluminense, o Fluminense com 10 pontos, já tem uma pontuação maior do que o próprio Vasco da Gama. E temos no grupo D o Grêmio com 9 na segunda colocação, ou seja, o Vasco hoje ele vai terminar, independente dos resultados que ainda tem para acontecer da Sul-Americana, como o terceiro pior segundo colocado da fase de grupos da Sul-Americana. E aí, pelo fato do Vasco ter sido o terceiro pior colocado, segundo colocado da Sul-Americana, ele vai enfrentar o terceiro melhor, o segundo melhor colocado, perdão, da Libertadores. É uma conta louca, mas é assim que acontece. O Vasco hoje, então, diante disso, dependendo dos confrontos, tem a possibilidade de enfrentar Independente Del Valle, Bulo-Bulo, Fortaleza ou Bucaramangá. Vai depender de alguns resultados. Para o Vasco enfrentar o Fortaleza, por exemplo, que é o adversário mais difícil, ao meu ver. O Atlético Bucaramangá, ele precisa vencer e o Fortaleza precisa perder a sua partida. Essa é a única possibilidade do Vasco enfrentar o clube brasileiro nessa fase de playoffs. De resto, meu amigo, o outro adversário também chato, que seria o Independente Del Valle, precisa do Atlético Bucaramangá e do Bulo-Bulo não vencerem as suas partidas. Se apenas isso não acontecer, o Vasco enfrenta o Independente Del Valle. De resto, meu amigo, qualquer outro resultado, o adversário do Vasco da Gama ou será Atlético Bucaramangá ou será Bulo-Bulo. Dois adversários, com todo o respeito do mundo, fraquíssimos. O Vasco ele ainda deu sorte de ser o terceiro pior colocado e enfrentar adversários tranquilos, teoricamente, a não ser, é claro, Independente Del Valle, que é uma equipe chatíssima, que conquistou várias competições recentemente, e o Fortaleza. O Vasco se livra de barras pesadas como o Bolívar, que foi o terceiro colocado do grupo G, uma equipe de altitude. O Bahia, que foi o terceiro colocado do grupo F. O Vasco se livra do Alianza Lima do Peru, que é um time chatíssimo, que foi o terceiro colocado do grupo D da Libertadores. Central Córdoba, uma equipe que veio aqui no Maracanã e venceu o Flamengo, que foi o terceiro colocado do grupo C. E se livra também do Universidade do Chile, equipe que quase venceu o Botafogo na última terça-feira também na Libertadores. Então, os adversários do Vasco aí o adversário vai se definir hoje e, é claro, a gente vai trazer informação a você. O Vasco ele vai jogar independente o primeiro confronto longe de casa e vai definir aí essa fase dos playoffs jogando em São Januário. Show? Dentre Independente Del Valle, Bulo-Bulo, Fortaleza e Bucaramangá, qual você acha que é o melhor adversário para o Vasco enfrentar nessa fase de playoffs? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E se o Vasco, meu amigo, tá aí, né, nessa segunda fase, nessa fase de playoffs, passa muito por aquilo que aconteceu na terça-feira, passa muito pelo técnico Fernando Diniz, que virou essa chave. E o Vasco, ele quer a Sul-Americana, tá? As palavras de Pablo Verratti no vestiário, nos bastidores da Vasco TV, que foi divulgado ontem, mostra como o Vasco hoje é uma equipe que está com vontade de vencer. E é claro, sem dúvida, eu trago aí as palavras de Pablo Verratti antes da partida começar. Para quem acha que o Vasco está de brincadeira na Sul-Americana, está enganado. O Vasco entrou para conquistar o título e é isso que o Cruz Maltino vai lutar até o final. Se liga só. Cara, é hoje. Não é amanhã, é hoje. Amanhã não tem mais tempo. Amanhã só a gente se vai lamentar se não faz. Deixa a vida, deixa a alma, deixa o corpo, deixa tudo aí fora, caralho. Mas todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que fazer acontecer. Tá, gente? Bom, vascaíno, aqui no canal, quando é dia de Vasco, é também dia de in-play. Mas como o Vasco da Gama só enfrenta o Red Bull Bragantino depois de amanhã, eu resolvi antecipar aqui, trazer esse momento in play para você, meu amigo. Você conhece a in-play? Não? Então fica tranquilo que eu vou te apresentar aqui rapidamente essa plataforma que já chegou conquistando o coração dos amantes do futebol. A in-play é uma plataforma que você pode, meu amigo vascaíno, além de se divertir, de brincar com seus amigos, de
resenhar de fato sobre futebol com a rapaziada, você também pode tirar um cascalho, pode ganhar dinheiro. Quando a gente fala de ganhar dinheiro e se divertir, logo vem na cabeça uma bet, né? Uma casa de aposta, mas fica tranquilo que a Inplay não é uma casa de aposta, meu amigo. A Inplay é um fantasy game. Exemplos de fantasy game, Cartola FC, aquele jogo lá do Grupo Globo, é um fantasy game, igualmente a Inplay. E eu tô aqui com a Inplay tá com o canal do Gigante. Eu quero fazer com vocês aqui um joguinho bem rápido para a partida desse próximo sábado. Sábado teremos aí a final da UEFA Champions League e eu quero me divertir um pouco com vocês, porque eu sempre quando apareço aqui falando de Inplay, apareço falando de Vasco da Gama. Então hoje, nessa manhã de quinta-feira, eu vou aparecer para falar de PSG e Inter de Milão. Tá aparecendo aí a vocês a página principal da Inplay, assim que abre o aplicativo, estamos nessas páginas. Aí tem calendários de jogos, campeonatos, a final da Champions já marcada aí para depois de amanhã, e tem os snaps. Os snaps, meu amigo, são esses joguinhos rápidos, ó. Tamanho G, 5 mil moedas, mais 65% de posse de bola pro Luquinha no segundo tempo. Os snaps são jogos curtos, perguntas rápidas para respostas rápidas. Você vai colocar o seu dinheiro aí, acertando, você vai receber um dinheiro maior do que, entre aspas, apostou. Eu acho que sim. Então, coloquei 5 mil moedas no resultado positivo. Aí temos mais uma pergunta aí do tamanho G, é muita coisa. Jogo relacionado a Grêmio Esportivo Luquenho, tá? Só para avisar, jogo que vai acontecer hoje à noite da Sul-Americana. Aí tem o P, assistência do Cristal também nesse jogo por 50 moedas. Grêmio e Esportivo Luquenho. Eu acho que não, o Cristal não vai dar assistência. E eu vou parar por aqui porque meu objetivo não é fazer Grêmio Esportivo Luquenho, né? Eu quero fazer isso daí, a final da Champions, um campeonato. Campeonato, para você que não sabe, não é nada mais, nada menos do que todos esses snaps, essas perguntas rápidas eu acabei de fazer juntas. Então, ao invés de eu responder um snap por 200 moedas no tamanho P, eu vou pegar um campeonato, colocar 2.500 moedas da final da Champions, tem até ó, esse campeonato de Grêmio Esportivo Luquenho, colocar essas fichas na mesa e acertando aí a maioria das respostas conseguir ter um retorno de dinheiro. Vamos lá. Mais de um gol do PSG? Eu acho que sim. Final de Champions é sempre um jogo muito movimentado. Mais de um gol do Inter também sim. Vai ser um jogo movimentado, ambos times receberão cartão. Gol de pênalti no jogo eu acho que não. Cartão vermelho no jogo eu também acho que não. Champions não costuma ter. Inter vencerá? Meu amigo, eu acho que a Inter não vai levar esse título da Champions League, tá? Eu acho que teremos um campeão inédito. Gol do Kvaratskhelia no jogo? Eu acho que não, cara. Eu acho que não vai ter gol dele nessa partida, não. Então vou no xizinho. Gol do Martinez. Cara, eu também acho que não. Eu não vou muito no lógico. Todo mundo acha que ele vai marcar, mas eu acho que não. Cartão amarelo pro Marquinhos, sim, sempre toma. Cartão amarelo pro Di Marco, Federico Di Marco, eu acho que não. Gol do Thuram no jogo. Caraca. Eu vou no sim, cara. Gol do Dembélé, eu acho que sim. Acho que o Dembélé vai guardar. PSG vencerá sim. Acho que o PSG ganha. Mais de um gol do PSG no segundo tempo, não. Mais de um gol do Inter no segundo tempo, também não. Finalizado. 15 perguntas, 15 respostas. Então, meu palpite, ó, tem aí Grêmio Esportivo Luquenho. Se eu quisesse, de graça ainda para fazer, mas não vou fazer. Tá aí, ó. Esses são os criadores da Inplay. Aí tem a minha página. Se você quiser jogar os jogos relacionados a Vasco, porque já tem os joguinhos de Vasco e Red Bull Bragantino para depois de amanhã, tá aí, ó. Essa é a minha página, mais 657 membros. Corre lá e já se torne também um membro, né, do canal do Gigante Vasco na Inplay. Aí tem os campeonatos para a partida relacionada de Vasco e Red Bull Bragantino, ó. Faixa de Bragantino, 250 moedas. Vai começar sábado, dia 31, aí tem mais um de 1.000 moedas e tem outro de 2.500 moedas. Vai depender do qual queira jogar, isso eu vou mostrar para vocês amanhã e sábado, no Momento em Play, que sempre tem aqui no canal do Gigante Vasco. Então, você aí corre lá para Inplay, link no comentário fixado e na descrição. Você viu que para você jogar na Inplay depende dessas moedinhas, e você entrando agora, nesse momento, aqui nesse link que tá tanto no comentário quanto na descrição, você vai ganhar 1.000 moedas de graça para iniciar na Inplay. Todo dia eles também te dão um bônus, você entrando vai conseguir resgatar para nunca deixar de jogar, se divertir e ter essa resenha com a rapaziada. Fechou? Corre para Inplay. Um abração aí pra rapaziada que faz do canal do Gigante Vasco cada vez melhor. Em Play, tamo junto e amanhã de manhã eu tô aqui de volta mais um Momento em Play no nosso canal. Fui! Meu amigo vascaíno, essa é a vantagem, né, do Vasco da Gama olhando para a Sul-Americana. E Vascão, na partida de terça-feira, o próprio Verratti que falou aí no vestiário, como vocês viram,
Ele marcou o gol. O terceiro gol do Vasco da Gama foi marcado por Paulo Verratti. Ele chegou ao seu 18º gol no ano de 2025. Uma marca bem importante, né? E uma marca assim também bem grande. O Verratti nitidamente ele vai construindo algo para estar entre os grandes do Vasco. Não vou falar que o Verratti hoje é um ídolo, mas é alguém que está construindo uma marca bastante expressiva. Para uso de comparação, o Verratti fecha o ano de 2024 com 23 gols marcados em 54 partidas. O Verratti já nesse ano ele tem 18 em 29 jogos. Tudo indica que o Verratti vai ter uma temporada bastante artilheira e a temporada onde o Verratti marcou mais gols foi exatamente no ano passado. Então, tudo indica que o Verratti terá nessa temporada de 2025 seu melhor ano da carreira. Que loucura, né? Mas o Verratti é alguém que está sendo muito criticado e, ao meu ver, até com certa razão. O Verratti é um jogador grosso, o Verratti é um jogador que não tem muita habilidade com a bola nos pés e ele ouve isso. Assim, com todo o respeito do mundo, né? Mas inocente é quem acha que o Verratti não ouve as críticas que vêm por parte da torcida. E após o gol que ele marcou contra a equipe do Melgar nessa última terça-feira, ele vai em direção aí às arquibancadas, faz um símbolo de silêncio para falar mais, bota a mão no ouvido no sentido de pode falar, torcedor. E ainda manda a torcida, entre aspas, calar ali a boca, né? Porque é um gesto. O gesto representa isso. E aí eu fiquei pensando muito nisso ontem, cara. Falei, pô, falo, não falo, porque tudo você tem que pensar também se vai falar ou não, porque gera uma crise. Gera uma crise. E eu gostaria de perguntar pra você. O que você acha, sinceramente, da opinião? Eu quero saber a sua opinião sobre o que você achou da atitude de Paulo Verratti. Ele marcar o gol, ir em direção às arquibancadas de São Januário e, entre aspas, mandar o torcedor vascaíno calar a boca e pra falar mais, porque ele, entre aspas, está dizendo que se garante. Infelizmente, hoje eu tô vendo de uma forma geral no Vasco. Eu acho que o Verratti tem errado, mas é um jogador assim, argentino, é expressivo. Se ele vai sentir, ele vai falar. É isso. É um cara que resolve, a gente não pode nem reclamar. Mas a cada dia que passa dentro do Vasco hoje, eu sinto que os atletas estão perdendo um pouquinho da noção do clube onde eles estão, do território onde eles estão pisando. Eu falo isso por conta do Verratti, que é um jogador que respeita muito o Vasco, mas que teve esse imbróglio todo de renovação contratual recentemente. Eu falo isso com relação ao goleiro Léo Jardim, que até hoje também está nesse imbróglio de renovação, não sabe se renova, se não renova, porque quer voar mais alto. Mas tanto o Verratti, quanto o Léo Jardim, quanto qualquer outro jogador, Paulo Henrique, Lucas Piton, se hoje estão num status um pouquinho maior no futebol brasileiro, não é por causa deles, tá? Mas é por causa do próprio Vasco. Então acho que esses atletas têm que entender que se o Verratti estivesse no América Mineiro, como ele ia, se não fosse o Paulo Brax naquele último minutinho da janela, cara, ninguém saberia hoje quem é o Paulo Verratti. O Verratti iria cair com o América Mineiro lá naquele ano de 2023, ia ficar esquecido, ia estar jogando aí Série B do Campeonato Brasileiro, passando por clubes pequenos. Mas ele hoje é o Verratti por conta do Vasco. Eu acho que essas pessoas, eu falo esses atletas que hoje trabalham dentro do Vasco, eles precisam ter uma noçãozinha maior do que é o Vasco, que eu acho que está se perdendo com o passar do tempo. Infelizmente, tá? E muito do torcedor também, que acaba aceitando. Ok, o Verratti fez isso, mas pra quê? Não achei legal. Tinha que ter uma cobrancinha maior. Aí vem aquele discurso, Lucas, mas é o Verratti. Cara, caguei que é o Verratti, sabe? Jogadores passam e eu sempre falo isso, o Vasco fica. Precisa de um pouquinho mais de respeito. Eu acho que o Verratti errou na atitude, precisa respeitar mais o que é o Vasco da Gama. Mas deixa aí a sua opinião nos comentários. E para fechar aqui, né, esse Acorda Vascão, falar sobre essa reviravolta louca que pode estar acontecendo. Na segunda, né, o Jair era um jogador que não iria ser mais utilizado, um jogador que não estava sendo relacionado para as últimas partidas do Vasco por um desejo de negociação. E nesse momento, dia 29 de maio, numa quinta-feira, há a possibilidade do Jair ficar e não apenas ficar, como também renovar o seu contrato, né? Internamente hoje já se comenta que há possibilidade sim do Vasco procurar o volante para tentar uma renovação contratual com uma remuneração mensal menor do que ele recebe hoje. O grande problema do Vasco nunca foi com o Jair em si, mas foi com o valor do salário do volante.
Jair tem hoje um salário no Vasco de R$900 mil, e o que o Vasco estava procurando era negociá-lo na janela de transferência do meio do ano para aliviar a sua folha. Mas internamente o Vasco entende que o Jair é um jogador importante e até hoje, pelo fato técnico Fernando Diniz gostarem muito do volante, é um jogador mais do que importante, uma peça indispensável para o atual técnico do Vasco. Então, diante disso, diante daquilo que o Vasco enxerga no Fernando Diniz, diante daquilo que o Vasco sabe que o Fernando Diniz pode entregar até durante essa parada da data FIFA, é importante dar ao Diniz as melhores condições de trabalho. Então, se o Diniz sempre quis trabalhar com o Jair, o Vasco entende que é legal dar esse suporte ao Fernando Diniz e entregar esse jogador para ele trabalhar junto. Então, há a possibilidade, em bocas miúdas, já se comenta aí dentro do Vasco, dessa reviravolta no caso Jair. Um atleta que iria sair na janela do meio do ano, que o Vasco estava de fato oferecendo para outros clubes, agora tende a possibilidade de renovar o contrato, não recebendo, é claro, R$900 mil por mês, mas uma remuneração melhor. Concorda com isso? Deixe a sua opinião nos comentários. Eu trago aqui, é claro, as palavras do próprio técnico Fernando Diniz sobre o volante Jair. Se liga só. Em relação ao Jair, é um jogador que eu gosto muito. Eu tentei levar o Jair já 2 vezes para as equipes que eu indiquei ele no São Paulo e indiquei no Fluminense. Então é um jogador que eu gosto, é um dos jogadores que eu mais conhecia, que eu não tinha trabalhado, porque eu joguei muitas vezes contra o Jair. Então o Hugo também tem feito partidas boas, o Matheus Carvalho, que é um jovem que praticamente não fez categoria de base, que começou a jogar com 18 anos, é um jogador também que eu acredito muito no futuro. Depois que ele tiver mais informação, ganhar mais confiança, eu acho que o Vasco ele vai trazer muita alegria para o torcedor do Vasco também. Mas a gente está bem nessa posição. Tem até o Paulinho, que joga um pouquinho mais adiantado, mas também é um ótimo jogador de meio campo. Então eu fiquei muito contente com o Jair e também estou contente com o Hugo. Amigo torcedor vascaíno, você concorda aí, né, com a renovação de contrato do Jair? Coloque a sua opinião nos comentários. Eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, o primeiro videozinho dessa quinta-feira, dia 29 de maio. Já eu tô de volta, tá? Para trazer a você, amigo vascaíno, cada vez mais informações e novidades sobre o nosso Vasco da Gama. Vamos que vamos! Curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas!